A graça e a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Rodrigo Costa Mariano, tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Hoje, eu sou pastor aqui da Igreja Videira de São Luís, Maranhão, supervisor da vinha. Quero deixar mais uma palavra para abençoar o seu dia hoje, ok? Mas antes de compartilhar essa palavra, eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Se inscreve aqui embaixo, ó. Clica lá nas notificações, se inscreve, clica lá no sininho. Se essa palavra abençoou sua vida, compartilhe com alguém. Comenta também aqui, comenta no vídeo. Abençoa sua vida. Põe um comentário aqui, ok? E envia para alguém que possa abençoar a sua vida. Quero compartilhar uma palavra aqui para você, deixar nesse dia, para abençoar. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela nos transforma, ela nos salva, ela nos inspira. A palavra nos transforma, a palavra é o pão, é o alimento. Por isso, hoje, antes de você comer o seu pão, você possa ouvir e receber essa palavra que está lá em Provérbios, capítulo 4, verso 23. É um texto que você conhece. Salomão ele diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Algumas outras versões dizem: porque dele procedem as saídas da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você sabe, nós vivemos em um tempo em que as pessoas investem muito em proteger os seus bens. Por exemplo, colocam senha no celular, só coloca senha no celular, põe câmera, né, nas casas, coloca câmera nas casas, alarme nos carros, né, põe cofre, tudo para guardar, para proteger o seu bem, né, para guardar os objetos de valor. No entanto, a palavra de Deus vai nos mostrar que existe algo de muito mais valor, muito mais precioso do que qualquer patrimônio que Salomão fala para guardar, e é o nosso coração, é o seu coração. Na Bíblia, o coração ele representa o centro da nossa vontade, sabe? O centro dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Muitas vezes a Bíblia, quando ela fala de coração, ela não está falando desse órgão que pulsa, que fica batendo, mas é o nosso íntimo, o nosso ser, é o centro da nossa vontade. O que acontece dentro de nós, inevitavelmente, meu irmão, vai aparecer na maneira que você vive, na maneira que nós vivemos. O que fervilha, o que borbulha aqui dentro, uma hora vai sair. Uma hora vai espelhar, uma hora vai manifestar na forma, na maneira que você vive. Então, a palavra de Deus, a palavra do Senhor para a sua vida é: guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Por quê? Porque o coração, primeiro, é o bem mais precioso que devemos proteger. Coração bem mais precioso. Salomão ele começa dizendo o seguinte: olha, sobre tudo que se deve guardar. Isso demonstra o quê? Prioridade. Existem muitas coisas importantes na nossa vida. Com certeza. Existem muitas coisas importantes, mas nenhuma é tão importante quanto o coração. Por que eu digo isso? Porque se o coração estiver saudável diante de Deus, as demais áreas da vida tendem a caminhar corretamente. Tem que dar tudo certo, tem que estar em paz, sabe? Agora, quando o coração se corrompe, tudo ao redor sofre influência. Você entende o que eu estou falando? Sofre influência. Então, guardar o coração significa o quê? Vigiar os nossos pensamentos, sentimentos, desejos, as motivações. Salomão diz: guarda o coração. Imagina, por exemplo, uma nascente, a nascente de um rio. Se alguém contaminar a sua fonte, contaminar a nascente, toda a água que desce pelo rio vai ficar poluída. Não adianta limpar apenas a água mais abaixo, é preciso cuidar lá da nascente, porque contaminou na nascente. Você entende o que eu estou falando? Assim também acontece com a gente, acontece conosco. Quando algo contamina o nosso coração, todo o nosso ser, toda a nossa vida, toda a nossa atitude, meu irmão, é contaminada. Por isso que o coração ele é o bem mais precioso que deve ser guardado. Quais as influências têm entrado no seu coração, meu irmão?
Que influência? O que tem influenciado? O que você tem assistido? O que você tem ouvido? O que você tem se alimentado? O que você tem alimentado a sua mente? Você protege o seu coração com o mesmo cuidado que você protege os seus bens? Guarda o coração. Segunda coisa que eu quero te falar é que o coração determina o rumo da vida. Porque Salomão ele diz o seguinte: porque dele procedem as fontes da vida. Tudo começa no coração. Você já parou para perceber isso? As palavras nascem no coração. As atitudes nascem no coração. As decisões nascem aonde? No coração. Os relacionamentos refletem o quê? O coração. Então, antes de existir uma queda pública, houve uma derrota interior. Você entende o que eu estou falando? Antes de acontecer algo externo, começa dentro. Antes de uma grande vitória, houve uma decisão no coração. Você entende o que eu estou te falando? Por exemplo, você já viu o leme de um navio é pequeno. Você vê uma embarcação enorme. O leme é pequeno, pequeno, mas ele conduz, ele determina a direção, o percurso. O coração também parece invisível aos olhos humanos, porém dirige toda a existência. Você sabe, você deseja mudar a sua vida, começa permitindo Deus transformar o seu coração. Você quer mudar a sua vida? Permita Deus mudar o seu coração. Mudanças externas sem transformação interior são temporárias, porque tudo começa dentro. Você sabia que no tabernáculo de Moisés, quando Deus deu a direção, o primeiro móvel a ser construído do tabernáculo, você sabe qual foi? Pois eu te digo, a Arca da Aliança. A arca foi o primeiro móvel a ser construído. Pastor, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que Deus, na obra do tabernáculo, do templo, do tabernáculo que somos nós, hoje, a obra de Deus ela começa de dentro para fora. O tabernáculo começou a ser construído de dentro para fora. Primeiro a arca, depois os móveis do santo lugar, os tecidos, depois tudo do ato de dentro para fora. Você quer mudar a sua vida? Começa permitindo que Deus transforme o seu coração. Amém? Terceiro, somente Deus pode preservar e transformar o nosso coração. A obra de mudança, meu irmão, não é sua. A obra de mudança em nós, de santificação, é o Espírito Santo quem opera. A Bíblia diz o quê? Aquele que começou a boa obra. Quem começou? Deus. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. É ele quem te transforma. É ele quem termina essa obra. É ele quem faz a obra. O ser humano consegue esconder comportamento, mas não consegue transformar o seu próprio coração. Não consegue, porque é o Espírito Santo quem faz isso. Isso é obra do Espírito. Somente Deus pode produzir um coração puro, meu irmão. E é isso que nós precisamos diariamente. Oração, leitura da palavra, porque essas disciplinas, essas coisas, o Espírito Santo usa para nos transformar. Então nós precisamos de oração, leitura da palavra, arrependimento, comunhão com Deus, ação, fluir do Espírito Santo. Quando Deus governa o coração, toda a nossa vida passa por transformação. Você já leu o Salmo 139, os dois últimos versículos? Você conhece? E a palavra diz assim: Senhor, tu me sondas, tu me conheces. Prova os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você já parou para pensar nesse texto? Esses dois últimos versículos do Salmo 139, que é Deus quem faz todas as coisas, não é você e nem eu. Sonda-me, ó Deus. Quem te sonda? O Senhor. Prova o meu coração. Quem é que prova? Conhece o meu coração. Quem é que prova e conhece? É o Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Quem é que vê? É o Senhor. E guia-me pelo caminho eterno. Quem é que guia? É o Senhor. Qual que é o seu trabalho e o meu irmão? É só crer, é se deixar levar pelo Senhor, é ter um coração ensinável e quebrantado. Lembra da parábola da centésima ovelha? O pastor deixa as 99 e vai atrás da centésima. Então pensa comigo, quando ele chega lá, ele não quebra a perna da ovelha, não é o que a Bíblia diz. Ele pega a ovelha, coloca ela nos ombros e traz de volta. Qual foi o trabalho da ovelha?
Apenas se deixar levar. Quem transforma a sua vida não é você, é o Espírito Santo, é o Senhor. Você já parou para pensar? Um jardineiro, ele não pinta folhas secas verdes, ele trata a raiz, porque ele sabe que uma raiz saudável vai produzir folhas saudáveis. É o que Deus faz na nossa vida. Trabalha no nosso interior e nos transforma. Então pergunta diariamente assim para você, Senhor, meu coração pertence realmente a Ti? Ou ao invés de perguntar, reafirma ou afirma, Senhor, o meu coração te pertence. O meu coração te pertence. Prova-me, guia-me pelo caminho eterno. Provérbios 4:23 nos ensina que a maior batalha da vida acontece no coração, lá no nosso interior. Quem guarda o coração, guarda o futuro. Quem entrega o coração a Deus, experimenta uma vida guiada pelo Espírito Santo, pela sabedoria, pela paz, pela presença de Deus. Por isso, guarde o seu coração. Sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Coloca ele diante do Senhor. Seja um vaso de barro maleável na presença do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, derrame favor sobre você. Se essa palavra abençoe, essa pequena meditação abençoe sua vida, compartilhe com alguém, curte aqui, põe um comentário, divulga o canal. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Fica na paz.